Motivo de muita alegria poder estar aqui louvando, bendizendo o nome do Pai. Os irmãos podem se assentar, pode ficar à vontade. Muita responsabilidade poder estar trazendo a palavra de Deus. Mas eu sou cria de Brasilinha, Planaltina, Goiás. Eu nasci aqui em Brasilinha. A minha família é uma das primeiras aqui em Brasilinha. Meu avô, eu acho que ele é o sexto, sétimo, oitavo a ser enterrado aqui na igreja, aqui em Planaltina, Goiás. Completei 19 anos, nasci em 1975 e meu avô já estava aqui, a minha família. Eu sempre tive, pastor Caio, primeiramente eu quero agradecer ao pastor Cairo pela oportunidade. Eu sempre tive o anseio e o desejo de voltar a Brasilinha para pregar a palavra de Deus, porque Brasilinha, passei momentos muito difíceis em Brasilinha, terríveis, igual o pastor Cairo falou. Ele falou aqui, irmãos, que ele escolheu o lado, mas o pastor de vocês era muito liso, então tinha que ser o plano B, o plano A não dava certo. E era um craque, viu? Para quem não conheceu o pastor Cairo, quem gosta de futebol, era um ponto fora da curva, era um homem, jogava muita bola, mas muita bola mesmo. Meu irmão Tide não tinha essa habilidade toda, então só sobrava o plano B, que era, né? Mas graças a Deus está aí hoje, firme e forte, uma bênção, dirigindo vocês. Eu quero falar para vocês que eu me sinto da casa. Nós somos irmãos em Cristo, nós só não nos conhecíamos, mas eu quero dizer que eu me considero seu irmão em Cristo. Por que eu falei para você, meus irmãos, que eu tinha vontade de voltar em Brasilinha e falar de Deus? Porque o que Deus fez na minha vida, eu tenho certeza que fez na de você. Deus pegou a minha vida e ela transformou da água para o vinho. E muitos locais, se você for aqui em Brasilinha e por acaso você falar do Tide, muita pessoa vai perguntar, está vivo? É sobrevivente? Mas para a honra e para a glória do Pai, é um sobrevivente, eis-me aqui, em nome de Jesus. Para falar o que Deus fez na minha vida, meus irmãos. Deus fez maravilhas na minha vida. Devido à vida complicada que eu tinha aqui em Planaltina, Goiás, eu perdi minha família. A minha esposa foi embora, a mulher que eu tinha uma filha foi embora, levou tudo da casa. Ela só não deixou 1 quilo de feijão, pastor. Mas o quilo de feijão sem fogão e sem o gás não adiantava nada. Mas só o que ficou para mim. E foi embora, meus irmãos. E minha avó, assembleiana, da Madureira, sempre orando por nós. E aí é onde eu começo, irmãos. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Se você está aqui nessa noite, é porque alguém pagou o preço por você. Se você está aqui nessa noite, é porque alguém orou por você. Amém, meus irmãos? Ribalas, ribalabalas, ribalas, ribalabalablas. Deus nos levou para Planaltina, meus irmãos. E lá, um certo dia, eu e meu irmão Eduardo, pastor Eduardo, hoje, está levando a palavra em Sobradinho 2. Pastor Eduardo, ele cometeu assalto aqui na 5 Leste. Nós morávamos aqui na 2 Leste, 2 Norte. Cometeu assalto aqui em Planaltina, vários assaltos. Uma vez cravejaram ele de bala ali na praça. Para a honra e glória de Deus, hoje o testemunho dele é forte. Mas essa era a vida do irmão Tide e do Eduardo aqui em Brasilinha. Um certo dia, meus irmãos, a gente, dentro de casa, se embriagando, 2 litros de álcool, de cachaça. Eu senti no coração e falei para meus irmãos que não queria mais aquela vida. Eu não quero mais essa vida para mim, eu falei para meu irmão. E meu irmão olhou para mim e falou, o que você quer, bebo nojento? Foi essa a palavra que ele usou. O que você quer, bebo nojento? E eu falei que queria procurar uma igreja, mas a igreja tinha que ser igual da minha avó. Tinha que ser uma igreja de crente. Ele falou, se você quer, então levanta, tem uma igreja aqui na esquina. Nós fomos até essa igreja.
Chegamos lá, tinha 5 irmãs orando, elas até se assustaram. Imagine 2 rapazes desprovidos de beleza, embriagado, de bermuda, chinelo. Quando nós entramos na igreja, elas se assustaram e falaram assim: meu irmão, aqui não tem nada hoje não. O culto é amanhã. Eu falei: não tem problema, a gente volta amanhã. Quando eu saí da igreja, pastor, a gente sempre foi muito brincalhão. Eu falei para o meu irmão: ó, as bebidas ainda estavam pela metade. Eu falei para o meu irmão: rapaz, não fizemos compromisso com ninguém, vamos beber o resto. E para a honra e glória do Pai, nós voltamos no outro dia. No outro dia nós voltamos à igreja. E para a honra e glória do Pai, nós estamos aqui até hoje. Deus transformou a minha vida. O que eu mais glorifico em Deus, o que eu mais agradeço a Deus, além dele ter me dado uma família, me dado um lar, me deu tudo, praticamente, que um ser humano deseja. O que eu mais agradeço, o que eu mais louvo, é poder falar que Ele salva, que Ele cura e que Ele transforma. E eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos: se Ele fez isso na minha vida, na sua também Ele pode fazer. Porque Deus não escolhe o branco, Deus não escolhe o preto, Deus não escolhe o gordo, Deus não escolhe o magro, Deus escolhe você, irmãos. Desde que você esteja disponível. Você está disponível para Deus nessa noite, em nome de Jesus. Glorifique o nome dEle, porque Deus está nesse lugar. Desde quando você saiu da sua casa, desde quando você começou a se preparar, Ele já estava aqui, preparando tudo para te receber. Glorifique isso em nome de Jesus. Tem muita pessoa nessa noite, tem muitas almas ali dentro do hospital internado, doidinho para estar aqui, pensando: se eu estivesse agora podendo adorar a Deus, mas nesse momento eu não posso. E você pode, você está aqui, aproveita esse momento. Esse momento Deus separou para você, Deus preparou esse momento para você. Regozije nesse momento. Se você está aqui, meu irmão, foi porque você trouxe aqui, foi porque Deus preparou para que você estivesse aqui, amém, meus irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Marcos 14. Marcos 14, meus irmãos, a partir do versículo 27. Quem puder ficar de pé, pode ficar, mas quem quiser ficar sentado também não tem problema nenhum. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você fique à vontade, em nome de Jesus. Vai dizer assim, meus irmãos: então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira respondeu a todos. Pula lá para o versículo 67, meus irmãos. É só seguir mais abaixo. O 67, o 66 vai dizer assim, meus irmãos: continuando Pedro na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, e vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem os olhos neles e afirmou: tu estavas com Jesus o Nazareno. Todavia ele negou, assegurando: não o conheço, nem ao menos sei o que ele está falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu, começou novamente a falar às pessoas que estavam ao redor deles. Porém, mais uma vez ele negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali, perto, identificaram Pedro. Com toda certeza, tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Em seguida, o galo cantou.
pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que ele dissera: Antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Pode sentar, meus irmãos. Essa é uma palavra muito conhecida, meus irmãos, de que o apóstolo Pedro, depois de toda a caminhada, prestes a Jesus ser crucificado, ele nega Jesus. Mesmo com toda a caminhada que ele teve com Cristo, com toda a trajetória, chegou no momento que ele se viu em perigo, e Cristo havia lhe advertido que ele o trairia, que ele o negaria. Com todas as palavras, ele falou para Cristo que não faria isso. Mas, irmãos, eu me colocando no lugar de Pedro, imagine, meus irmãos, o soar do canto do galo no ouvido de Pedro, ele se lembrando do que Cristo tinha falado para ele, que quando o galo cantasse por 2 vezes, ele iria negar 3 vezes. Imagine o que se passaria ali pela cabeça de Pedro: o remorso, a dor. Porque às vezes, irmãos, eu acho que isso é coisa do irmão Tide. O inferno, irmãos, ele é aqui na mente da pessoa. Quando as coisas começam a trabalhar, que é contrário, nada mais toma um rumo, nada mais toma uma direção. A acusação, você. E Pedro ali, se aquecendo, à beira de uma fogueira, eu creio que não passava outra coisa pela cabeça de Pedro, a não ser se matar, sumir, se esconder, sair correndo, subir no muro de 6 metros. Esse versículo 14, meus irmãos, esse capítulo 14, ele é um versículo muito rico. Ele começa, irmãos, falando da trama para matar Jesus. Logo em seguida, irmão, Jesus, ele é ungido em Betânia pela mulher do vaso de alabastro. Logo em seguida, Jesus faz a ceia do Senhor. Logo em seguida, irmãos, o Senhor faz aquele ato de partilhar o pão. Logo em seguida, como eu li, Jesus prediz a traição dele. Logo em seguida, Jesus sobe ao Getsêmani, pede para os apóstolos ficarem ali até que ele vá orar. Logo em seguida, Jesus é traído por Judas, tudo capítulo 14. Logo em seguida, Jesus é levado perante o Sinédrio. Logo em seguida, Pedro nega Jesus. Irmão, se eu fosse dar um título para essa palavra, eu daria ressurgindo das cinzas. Porque você estava à beira de uma fogueira, negando a quem minutos atrás você cortou a orelha de um soldado para defendê-lo. Você apostava todas as fichas naquela pessoa. E ninguém corta a orelha de ninguém. Ninguém consegue acertar a orelha. Ali era para cortar o pescoço, para defender uma pessoa que você tinha confiança. Aquela confiança, irmãos, foi ao zero. Porque para você negar 3 vezes... Aí fica uma pergunta, pastor. Como é que uma pessoa passou 3 anos andando com Cristo, como é que ele podia, na hora daquela, negar Cristo? Aí eu vou perguntar para você, irmãos. E nós? Há quantos anos nós andamos com Cristo? Posso fazer uma pergunta? A igreja não fica com raiva de mim? Quantas vezes nós temos negado a Cristo? Ribalás, ribalabalás, ribalás. Quantas vezes nós temos colocado Cristo em segundo plano? Quantas vezes nós temos colocado as nossas vontades acima de tudo? Quantas vezes nós deixamos de pensar em Cristo
para depois. Irmãos, a coisa boa dessa história é que da cinza se faz diamante. Da cinza se faz coisas muito preciosas, de inestimável valor, falando de dinheiro. Porque diamante se extrai através de químicas, consegue-se fazer o diamante. Mas o maior fruto das cinzas, do pó, de quando você está na lama, é o fruto do arrependimento. Nessa mesma história teve duas histórias: Judas e Pedro. Amém? Judas traiu, Pedro negou. Judas se arrependeu. Amém? Não. Judas teve remorso. Há uma diferença de remorso para arrependimento. Arrependimento, irmãos, é quando você sente aquilo tudo que eu falei de Pedro. Você não sabe para onde ir. Você só quer voltar atrás e consertar. E quem está falando isso é o irmão Tid, não é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Jesus teria salvado Judas se ele não tivesse cometido suicídio. Porque Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que nós todo dia nós negamos Ele. Todo dia nós deixamos eles para segundo plano, mas todo dia Ele está de braço aberto para mim e para você, meus irmãos. Coloca uma coisa na sua vida, meus irmãos. Eu acabei de falar palavras bonitas aqui, irmãos, que Deus fez, que Deus faz, que Deus aconteceu. Mas será que eu tenho colocado Ele em primeiro plano? Será que eu tenho feito a vontade dEle? Será que se eu fosse pagar em espécie, eu conseguiria retribuir 10% do que Deus fez na minha vida? Ribalas, ribalabalas, ribalabalas, ribalabalas. Eu tenho certeza, meus irmãos, que essa palavra não é para você. Essa palavra é só para o irmão Tid, porque de forma alguma você iria negar Cristo. De forma alguma você vai colocar Cristo em segundo plano. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que Ele está disposto para você. Ele está disponível para você. Deus, meus irmãos, Ele procura as pessoas disponíveis, pessoas que estejam à disposição dEle. Deus não procura pessoas prontas. Sim, procura. Deus recebe qualquer um. O que eu quero dizer em outra linguagem, irmãos, Deus quer que você venha para Ele do jeito que você está. Ele vai te lapidar. Deus quer te usar, meus irmãos. Você já perguntou para Deus se Ele quer te usar? Repete assim comigo, irmão, meus irmãos. Deus, estou aqui. Me usa, Pai. Eu sei que aqui na igreja tem muito trabalho e muita pouca mão de obra. Eu quero te dizer, Pai, que eu estou disponível. Estou disponível. Deus quer te usar, meus irmãos. Deus quer te fazer de você um vaso novo. Deus quer levar você a lugares altos. Quando eu falei que tinha vontade, meus irmãos, de voltar em Brasilinha, é porque aqui foi realmente uma vez, eu tinha negócio aqui, mesmo depois de crente. E vocês não entendam mal, meus irmãos. Uma vez em um sonho, Deus me falou, pastor, que aqui era o meu Egito. Não é a cidade é maravilhosa, eu nasci aqui, eu amo a cidade. Era o meu Egito. Por quê? Porque eu tinha problema no passado, e quando eu voltava em Brasilinha, eu tinha que ir ao encontro de pessoas que eu andava muito no passado. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, não se arrisque. Não vai aonde você acha que consegue ir. Não provoque. O apóstolo Paulo vai falar para você, irmãos, fugir, não é? Fugir da aparência do mal. Quando vem a palavra fugir, o que é que você imagina uma pessoa fugindo? É andando, pulando muro, saltando por cima de carros. É isso que o apóstolo Paulo falava. E quando eu vinha para cá, mesmo sem cometer nada, mas eu ficava com determinados tipos de pessoas. E às vezes nós usamos a palavra ao nosso favor. A Bíblia fala, não se embriagueis. Amém? Então eu posso tomar um cálice de vinho, não posso?
A palavra de Deus está falando para não se embriagar. É a palavra que está falando. Mas se você teve a sua vida todinha com problema de álcool, meu irmão, como é que você vai tomar um cálice? Você vai conseguir parar no seu cálice? Você vai conseguir tomar um cálice e zerar? Fuja da aparência do mal, meus irmãos. Não tente brincar, é coisa séria. Porque depois do segundo gole, irmão, depois do terceiro, depois da terceira visita, o retorno é mais complicado. Nessa noite eu quero falar para vocês, irmãos, o seguinte. Você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado contigo? Muitas vezes, pastor Caio, a gente fica perguntando para Deus: Deus, me sara, Deus me cura, Deus me transforma. Mas eu sei, pastor, no que eu tenho que melhorar. Eu sei o que eu tenho que fazer. A pastora Neide é uma bênção, é uma mulher de extremo valor, uma pessoa que eu tenho muita, pensa numa mulher de Deus. Às vezes eu fico orando, manda a pastora, que é uma mulher de revelação, falar para mim o que eu devo fazer. Você sabe o que você tem que fazer, meus irmãos. Você sabe o que você tem que mudar, você sabe o que você tem que melhorar. Quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós pedimos alguma coisa de qualquer jeito ou só o melhor? Quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós pedimos de qualquer jeito ou pedimos o melhor? Devolva esse melhor para Deus, meus irmãos. Devolva esse melhor para Deus, Deus merece. Tudo que você tem hoje, tudo que você conquistou, tudo que você fez, foi através de Cristo. Mas de qualquer forma, igual eu falei, irmãos, Pedro se arrependeu, meus irmãos. Pedro voltou atrás. O homem que andou sobre as águas, que desde ali de trás, quando ele andou as águas, ele já estava nos dando um recado. Ele afundou, mas levantou. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, meus irmãos. E ele se reergueu, ele se arrependeu, ele voltou ao pé dos pais. Porque o nosso maior problema, irmãos, quando nós nos afundamos, nós demoramos a voltar para os braços do Pai. Aí nós passamos por caminhos tortuosos. Pedro se tornou um dos maiores apóstolos, pregadores que passou por cima dessa terra. O homem que em uma pregação, 3 mil pessoas falaram, o Espírito Santo baixou sobre elas, e o Espírito Santo ali, 3.000 pessoas foi batizado no Espírito Santo. Pedro, o homem que negou Jesus. O que eu quero dizer isso, meus irmãos? Não importa o que você fez, o que importa é que Deus te perdoou, meus irmãos. Não deixe muitas vezes o diabo ficar te acusando. O diabo vai ficar lançando na sua mente: você fez isso, você não merece isso, porque você fez aquilo. Eu quero dizer, todos os seus pecados foi perdoado em nome de Jesus. Você se arrependeu em nome de Jesus, meus irmãos? Você se arrependeu em nome de Jesus, você é um homem novo. Você é uma nova criatura. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Meus irmãos, nessa trajetória da minha vida, Deus me concedeu uma esposa maravilhosa. Eu quero te pedir perdão, porque não tem como não se emocionar. Meu pastor falava que goiano não chora. Acho que ele falava que goiano não chora, mas me concedeu uma esposa maravilhosa. A minha esposa, ela foi a mulher que me conduziu. Foi a mulher que levou a nossa família. Uma mulher que no seu trabalho, 30 anos de trabalho no mesmo local, ela nunca chegou atrasada um dia. Uma mulher que na igreja, uma líder irrepreensível, de total dedicação à obra de Deus. E ela me ensinou isso, pastor. Eu até gosto de falar isso de vez em quando. Ela era líder de ministério infantil na nossa igreja. E todo sábado, eu querendo dormir, ela fazia as coisas dela no nosso quarto. Ela cortando uns coraçãozinhos, e eu querendo dormir logo. Falei: deixa eu te ajudar, meu amor, a fazer esse coraçãozinho. E cortei só meio coraçãozinho. Para mim estava o melhor coração do mundo. Ela olhou para mim e falou: meu amor, pode deixar que eu corto. Eu falei: mas o coração está perfeito. Essa foi a palavra. Ela falou: perfeito para você, mas para Deus não está. Pode deixar que eu corto, meu amor. Porque para Deus
é sempre o melhor. Essa foi a palavra da minha esposa para mim. E eu não esqueço, eu quero carregar essa palavra para a minha vida. Faça o melhor para Deus. Porque você não quer nada de qualquer jeito. Você quer sempre o melhor, então faça o melhor para Deus. E para prosseguir, pastor, em novembro, eu e minha esposa, outubro de 2014, eu e minha esposa, todo dia na academia, todo dia melhorando a alimentação. Minha esposa, ela não gostava de refrigerante, minha esposa se alimentava bem. Minha esposa, pelo fato de ser militar, de 2 anos ela fazia o TAF, a minha esposa era 100% de saúde. O marido dela que era meio complicado, pressão alta, algumas coisinhas a mais, Coca-Cola nem se fala. E minha esposa, em novembro, ela recebeu um diagnóstico de câncer, 14 do ano passado. Tivemos uma luta tremenda. Foram 5 meses que eu pedi licença do trabalho. Fiquei 5 meses com a minha esposa todo dia. Todo dia no hospital com a minha esposa, orando para Deus fazer o milagre. Mas aprove a Deus que Deus levou a minha esposa. Deus recolhe os seus. Deus, Ele também leva os seus. É dele. Foi Ele que fez. E se é dele e foi Ele que fez, quando Ele quiser, Ele leva. Mas, meus irmãos, a minha esposa, ela deixou um legado. Ela deixou 2 filhos para mim criar. Uma menina de 14 anos e um rapaz de 16. Imagine se eu falhar. É por isso que eu trouxe essa palavra de Pedro, meus irmãos. Imagine se eu negar Jesus igual Pedro fez. Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser a vida dos meus filhos? A minha esposa tinha um sonho. Minha esposa sempre foi muito estudiosa. A minha esposa tinha um sonho do filho dela tocar na equipe de louvor da igreja, ser um baixista. Hoje, para a honra e glória do Pai, meu filho está na equipe de louvor. A minha esposa sempre teve o sonho de ver a filha dela participando da igreja, das coisas da igreja. Hoje a minha filha participa das coisas da igreja. Eu não tenho o direito de abandonar Deus. Eu não tenho o direito de retroceder. Você acha, meus irmãos, que você tem um problema, não é verdade? Quantos aqui tem um problema? Coloca o seu ouvido, irmãos, em quem está do seu lado e pergunta o problema dele para você ver, meu irmão. Nós todos temos problemas. A Bíblia é clara. Ela falou que nós ia passar por adversidades. Mas ela também fala que nós iremos vencer em Cristo Jesus. Não esqueça o que Deus tem feito por você, meus irmãos. Eu não vou negar para os irmãos. Eu tenho passado dias difíceis. Porque você chegar na sua casa, no seu lar, principalmente no sábado e no domingo, você não vê a sua esposa, aquela comida maravilhosa. Minha esposa era muito meiga, muito amável. Não é eu que estou falando. Quem não conhece pode perguntar para qualquer membro da igreja. Minha esposa era super tranquila. Hoje é culto dos homens aqui, né, pastor? Quantos aqui são casados? Eu posso fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos? Faz quanto tempo que você não fala que ama a sua esposa? Faz quanto tempo que você não dá um abraço apertado nela? Faz quanto tempo que você não fica o meio-dia com a sua esposa? Eu não vou colocar o dia todo. Faz quanto tempo que você não gasta meio-dia com a sua esposa?
Faz quanto tempo, varão, que você não dá um abraço no seu filho? Faz quanto tempo, varão, que você não dá um abraço na sua filha? Está em tempo ainda, meus irmãos. Quem está do lado da sua esposa, dá um abraço apertado nela em nome de Jesus. Abraça sua esposa e fala assim: olha. Fala assim para o seu esposo: olha, você é um sortudo, viu? Você é um sortudo, viu? Deus teve misericórdia de ti. Aleluia, meus irmãos. Aproveite a sua família, meus irmãos. Amanhã, irmãos, o dia de amanhã não te pertence. Nós tínhamos uma viagem marcada para Maragogi. Minha esposa, ela se aposentava, pastor. Ela se aposentava em novembro. Ela falou: meu amor, eu não vou me aposentar em novembro, porque eu recebo uma promoção em março. Dia 1º de abril, dia 30 de março, eu recebo a minha promoção. Dia 1º de abril eu me aposento. Amém, minha linda. A minha esposa faleceu no dia 16 de março. Ela não recebeu a sua promoção e ela não conseguiu se aposentar, aproveitar a aposentadoria. Deus conseguiu a promoção dela pós-mortem, ficou para a família, e ela conseguiu se aposentar pós-mortem. Não deixa para fazer, meus irmãos. Ontem eu falei isso no culto no lar. Você pode fazer hoje? Faz hoje. O dia de amanhã não lhe pertence, meus irmãos. Leve essa palavra para sua casa. Eu não sei se seu filho está aqui, eu não sei se seu marido está aqui, eu não sei se seu irmão está aqui, se faltou alguém, mas fale para ele em nome de Jesus. Faça hoje. Repete comigo: faça hoje. Não deixe para fazer amanhã. Pode ser tarde demais. Hoje eu estou mais tranquilo, meus irmãos. A gente fica triste, porque a gente sabe que foi feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei aonde a minha esposa está. Eu tenho plena certeza que eu sei onde a minha esposa está. A minha luta, agora a luta é minha, meus irmãos. Porque eu tenho que remar para estar onde ela está. E essa é a minha e a sua luta. Nós temos que remar para chegar no lugar, no alvo. Quando você começa uma faculdade, qual é a sua visão? Quando nós começamos uma faculdade, qual é a nossa visão? É o canudo. Então nós estamos numa missão, meus irmãos, e nós queremos chegar até o fim. Não adianta nada, meu irmão, nós ficar aqui nessa terra, andar de carro novo, andar de roupa nova, viajar, passear e não conseguir a glória eterna. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 3:20. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 vai estar escrito assim, meus irmãos: eis que estou à porta e bato, não é isso? Eis que estou à porta e bato. Jesus nessa noite, meus irmãos, com a sua delicadeza, com o seu amor, Ele está batendo na sua porta. Eu tenho uma pergunta para mim e para você. Se Ele é dono de tudo, se Ele que fez tudo, a porta não é dele? Não foi Ele que fez a porta? Por que Ele está batendo? Por que Ele não chega e entra? Na sua casa, no seu lar, você não bate na porta para entrar. Você chega e entra. Não é verdade? Mas o dono de tudo, irmãos, está avisando aqui nessa noite: eis que estou à porta e bato. Jesus está querendo entrar no seu coração, meus irmãos. Ele está pedindo nessa noite que você abra o seu coração. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que foi o seu dia. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos.
Deus quer entrar na sua vida. Deus quer fazer o melhor dessa terra para você. Quantos estão disponíveis a abrir a porta para Deus nessa noite? Quantos querem dar o melhor para Deus nessa noite? Assim, meus irmãos, como Pedro ressurgiu das cinzas, assim como Pedro negou a Cristo, é isso que eu quero para a minha vida. Por várias vezes eu neguei a Cristo. Por várias vezes eu não quis andar com Cristo. E hoje eu quero estar com Cristo. Eu quero estar perto de Cristo. Eu quero falar do amor de Cristo. Eu quero dizer o que Ele fez na minha vida. Você tem essa oportunidade. Deus está batendo a sua porta. É a porta da sua casa. É a porta do seu coração. É a porta do seu lar. Abra a porta. Todo dia, meus irmãos, quando você acorda, Deus já começa o dia cuidando de você, te dando de melhor. É igual eu te falei, meus irmãos, lutas vêm batalhas, mas o nosso diferencial é que tem alguém cuidando de nós. Coloque-se de pé, em nome de Jesus.